Parashá Vakhel, reuniu. Essa Parashá ocorre logo em seguida de Yom Kippur, o primeiro Yom Kippur que existiu, por causa da transgressão do bezerro de ouro. Ela coloca, principalmente todo no seu contexto, a construção do detalhe do santuário. Mas isso nos vem ainda a perceber por quê? Por que a Torá ela foca na entrega das doações das pessoas? Por que ela foca o seu entusiasmo? Não é? Por que ela mostra o engajamento e o fervor de todas as pessoas que querem entregar e fazer essa tzedakah? Vamos ler os trechos 35 do verso 20. Vamos a perceber então o foco que a Torá dá às pessoas que entregam. Ela fala, no verso 21, vamos começar do verso 21. E viu todo homem cujo coração o incitou, e todo aquele cujo espírito o impeliu a isso, e trouxeram oferenda separada do Eterno para a obra da tenda da reunião, e para todo o seu serviço, e para todos os vestidos de santidade. Ele coloca todos os homens. Mais para frente, ele ainda enfatiza a comoção e evidente a forma em que a Torá quer colocar essa situação. No mesmo capítulo 35, do verso 23, ele continua ainda dizendo que e vieram os homens com as mulheres, todos doadores de coração, e trouxeram pulseiras e aros e anéis, cintos de castidade e todo objeto de ouro. No verso 26 do capítulo 26, no capítulo 36 do verso 5, a Torá exclama: E falou Moshe dizendo, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que ordenou o Eterno a fazer. E ordenou Moshe e fizeram passar uma voz pelo acampamento dizendo, nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para oferta separada à santidade. E cessou todo o povo de trazer. A vontade do povo querer aquilo foi tamanha que eles começaram a trazer e levar, e não paravam mais, até que teve que mandar parar. Mas por que foca tanto assim? O que seria então esse entusiasmo? Simplesmente o Midrash ele vem esclarecer esse detalhe. No capítulo 31, do verso 1, Moshe ele começa a falar a Parashá e esclarece nessas palavras o que ele veio redimir, o porquê que o povo estava nessa vontade extrema. Coloquem no capítulo 35, do verso 1, e diz o seguinte: E reuniu Moisés toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes, essas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizessem. Existe um Midrash que ele compara as situações entre esta palavra de Moshe e a situação que ocorreu no capítulo 32, a partir do capítulo 32, do verso 2, quando houve o pecado do bezerro de ouro. Então vamos fazer uma comparação, segundo o próprio Midrash. Quem puder separar o capítulo 35 e o capítulo 32 para fazer essa comparação. Vamos lá. E começou no capítulo 35, verso 1. E reuniu Moisés toda a congregação. Segundo o Midrash, a frase reuniu, ela vem de redimir a ação que Arão fez. No capítulo 32, do verso 2, fala o seguinte: E disse-lhes a Arão, palavra por palavra, as palavras de Arão redimiu e tirou a culpa. A palavra de Moshe tirou a culpa das ações de Arão.
Quando ele fala reuniu, ele redime a palavra de Arão e disse-lhe a Arão. Em seguida, fala o seguinte: e toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes. A palavra e disse-lhes, ele vem dizer, de tirar todos os aros da orelha de vossas mulheres, de vossos filhos e das vossas filhas. Palavra por palavra, ele vem tirar tudo aquilo que Arão fez. Mas isso era suficiente? Não. Se você faz algo ruim e pede desculpa, suas palavras valem, mas suas palavras não são suficientes. Foi por isso que o povo se sentiu em tanta dívida, que ele teve que ser entusiasmado. Teve que ir com vontade. Os seus atos de misericórdia é o que vai fazer com que no futuro você não faça, ou pelo menos tire aquela culpa, tire aquela situação. Mas só as palavras não são suficientes. Foi por isso que o povo foi com tanta vontade, foi bem engajado para servir e dar suas ofertas. Mas mesmo assim, se faz a pergunta, e algo chamou muito a atenção dos nossos sábios. Já que o entusiasmo, ele revela o íntimo da pessoa, o que a pessoa quer, porque tudo aquilo que nós fazemos com entusiasmo é aquilo que nós estamos focados em fazer. Nós estamos agarrados com a causa. Por simples pressão da sociedade, ou porque te mandaram fazer, você não faz com entusiasmo. Mas aquilo em que você se envolve, você faz com vontade. Mas há outra comparação de texto. No verso 35 do 22, há uma outra comparação em que os sábios chamaram muita atenção, em que é gritante. Os sábios até mesmo ficaram chocados com essa situação. Capítulo 35, verso 22. E vieram os homens com as mulheres, todos doadores de coração, e trouxeram pulseiras e aros, anéis, cintos de castidade e todo objeto de ouro. O que chama a atenção dos sábios é o seguinte: e vieram os homens com as mulheres, todos os doadores de coração. Qual é a diferença entre esses doadores de coração para quem doou para o bezerro de ouro? Qual é a diferença de um para o outro? Quem sabe? Todas as pessoas que doaram de coração, todas as pessoas que deram para o bezerro de ouro também foram de coração? Quem tem a resposta? De acordo com a situação financeira. Dá mais do que lhe é permitido. Sim. Sua situação financeira. Dá sabendo a quem se dá, sem que este saiba quem recebe. Dá ignorando a quem se dá, porém sabendo este a quem recebe. Dá sem saber nem um nem o outro, quem se dá e quem recebe. Dá a um homem os meios necessários para viver, sem degradá-lo com esmola, né? Sim, esse seria o comentário de Rambam acerca de os níveis de tzedakah. Está correto. Então, agora eu estou, às vezes, o segundo, né? Dá antes que lhe solicite. No caso, dá antes que solicite. É. Mas em relação à Torá, em relação à própria Torá, as pessoas deram com o coração. Isso que fizeram com o bezerro de ouro, também foi com o coração?
Não entendi. De revolta, né? Eles estavam decepcionados com Moshe, que não descia, eles ficaram revoltados, né, angustiados, e aí fizeram aquelas doações para fazer o bezerro. Sim. Uma revolta. Mas esses doadores deram, ele é colocado na Torá que eles deram de coração ou foi aleatório? Não, porque até no verso 32, no capítulo 32, do verso 2, está escrito o seguinte. No verso 3, desculpa. E tirou todo o povo os aros de ouro de suas orelhas. E tirou todo o povo. Só que quando vai fazer a caridade para o Mishkan, fala todo aquele que impelir o coração. É isso que os sábios começaram a questionar. Por quê? Porque no bezerro de ouro todos se prontificaram, só que quando foi fazer o Mishkan, somente o que impeliam de coração. Foi o que muitas vezes se colocou e ainda até hoje é perguntado. De castidade. Você sabe dizer a respeito? Cinto de castidade? Não, de certo eu não sei responder, mas eu vou procurar a resposta. Vou procurar a resposta. Sim. Respondeu? Não escutei. Passa o microfone para ela. Eu fiz essa pergunta para o Josh e ele falou que quem fez foi os escravos. Aí os hebreus fizeram cinto de castidade porque enquanto ele estava trabalhando a mulher em casa, os egípcios agrediam, violentavam as mulheres. Aí por isso eu pensei até que na época, até então eu achava que o cinto de castidade tinha sido inventado pelo povo romano, porque quando eles iam para a guerra, a mulher botava chifre neles, né? Amanda, passa para o Ranor, por favor. A questão todos deram de coração, a gente analisa o seguinte: um pode ter sido de uma forma coerciva, imposta, e o outro deliberada, dá quem quer. Sim, mas aí vamos pegar o seguinte ponto, dá quem quer. Mas porque nós vimos todas aquelas ações que o Eterno fez. Abriu o Mar Vermelho, certo? Todas as pragas que teve, né? É quase fora de lógica todas aquelas pessoas dar para o bezerro de ouro, que fez absolutamente nada por eles, do que dar para o Eterno. Mas se eles deram, eles também deram, alguns devem ter dado de coração, acreditando naquilo, porque se você não dá algo que não acredita naquilo, ou você dá algo que já sabe que vai dar errado. Não. Tem pessoa que dá para... Então, tem gente que dá algo acreditando que aquilo vai resolver alguma coisa. Então, teve um fundamento em cima daquilo lá, mesmo que seja ilógico. A pessoa acreditou. Mas, quando você coloca todos deram, teve pessoas que não deram. Teve pessoas que não queriam dar e foi de uma forma coerciva, ou seja, obrigado a dar. Então, por isso são todos. Mas não quer dizer que no meio não teve aqueles que deram por vontade própria. Sim, claro. Agora, para o Eterno, o que ocorreu? Foram somente quem deu deliberadamente. Acreditou. Aquele que deu porque queria contribuir, realmente dar. E os que não acreditavam, não foi dada essa obrigação. Sim, entendi. Mas ainda se questiona ainda pela quantidade de coisas que o Eterno fez, pela quantidade de maravilhas, e essas pessoas mesmo assim não fizeram. É inquestionável. Mas mesmo assim, ainda continuamos a filosofar sobre isso,
mas a ideia é boa. Continuando acerca de entusiasmo, vontade de fazer algo, vamos entender um pouco por que a primeira coisa, o primeiro trecho a ser começado dessa paraxá, Vayirel, começa com o Shabat. Segundo o próprio Rashi, ele diz o seguinte, que esse mandamento foi feito dentro de uma reunião. O mandamento do Shabat foi feito dentro da reunião. É lógico pensar, e todos os comentaristas vão ser unânimes, de que vão exclamar, o Shabat, ele é superior ou igual ao santuário, ao Mishkan. Correto. Mas por que ele é dado primeiro? O Shabat tem dois aspectos, o privado e o público. O privado é aquele que você faz dentro da sua casa, no ambiente do seu lar, onde você trabalha e faz toda a liturgia dentro do seu lar. Esse é o Shabat privado. O Shabat público, ele é o que faz o sinal entre o povo de Israel e o seu Deus. É o que assegura a comunidade e dá o direcionamento e o objetivo para todos nós. Ou seja, nós estamos aqui porque todos nós temos o mesmo objetivo, correto? Senão nós não estaríamos aqui. É isso que faz o Shabat público. Ele assegura a direção política que nós devemos tomar. O Shabat privado, ele assegura a identidade e a dignidade da continuação judaica. Só que nas últimas décadas vem caindo muito o Shabat público. E aumentando muito o Shabat privado, o Shabat dentro de casa. Só que a ausência do Shabat público é, digamos, um suicídio espiritual, por quê? Se eu não tenho quem falar aqui, se eu não tenho com quem me relacionar, pessoas de fora da minha família, como eu vou dizer que isto é um povo? Em Devarim 33, ele fala o seguinte, esse é sinal entre eu e o meu povo. O Shabat, sim, ele é da família, mas também ele é do povo. Se nós não cumprimos aqui, também não é sinal de que nós cumprimos o Shabat. Só que a vinda do Shabat também é uma segurança da nossa continuidade como povo e da nossa continuidade do nosso objetivo. Mas vamos entender, então, uma coisa que muito falta e acontece muito na nossa sociedade, que é o Erev Shabbat, o começo do Shabat. Nós, na diáspora, temos um grande problema de como começar o Shabat. Podemos se perder no trânsito, o nosso horário não dá certo, a compra não ser no horário, não tem dinheiro suficiente. Todas as coisas no começo do Shabat não dá certo. Um dos rabinos, Yaakov Kamenetsky, ele diz que nós conseguimos salvar o Shabat na diáspora, mas não conseguimos salvar a véspera do Shabat. Porque é muito difícil fazer isso. Principalmente porque se trabalhamos ainda por empresa, é mais difícil ainda. Nós perdemos a grande chance de colocar a mesa para a mulher de preparar a halá. Até mesmo o homem, segundo a própria halá, fala que tem a atividade também, digamos, a obrigação de fazer a participação na preparação do Shabat em casa. Até mesmo tem uma história que diz o seguinte: um homem foi reclamar ao rabino porque que a mulher estava acendendo as velas no horário errado. Minha mulher está acendendo toda vez a vela depois do acendimento. O rabino perguntou: o que você faz por enquanto que ela está arrumando a casa? Eu falo: eu fico estudando. Então para de estudar e ajuda ela a limpar a casa. Aí você acende a vela no horário certo. Até para a halahá o homem tem uma certa obrigação de ajudar. Porque aquilo não é só da mulher. A preparação do Shabat é muito mais extenso. O Shabat começa na sexta-feira de manhã. É quando você acorda e sabe muito bem que aquele dia é totalmente preparo. Mas só existe um lugar na Terra onde dá para fazer isso com 100% de segurança. Que lugar é esse? Israel. Por que Israel? Israel é o maior reduto de judeus, onde nós temos ali a concentração
a concentração do nosso povo. E lá é que conseguimos, com certeza, guardar o Erev Shabbat. Uma coisa no decorrer da nossa história é que é assim. Nós conseguimos participar de toda a história. Conseguimos até mesmo se assimilar. Mas aquele que guarda o Shabbat, ele vem pensar no Shabbat o seguinte: realmente eu não faço parte do povo que eu participo, do povo que eu estou. Se a pessoa está na Noruega, por exemplo, ela pode escutar a música que for, a música da Noruega, ela pode escutar qualquer coisa, ela pode fazer a faculdade, curtir as coisas que também aquele país curte, que aquela sociedade curte, que todas aquelas pessoas gostam. Mas se ele guarda o Shabbat, automaticamente ele vai pensar: realmente essa sociedade não me pertence. Foi partindo até mesmo dessa ideia e de vários outros motivos que nasceu o movimento sionista. Por quê? Depois que viu que a atividade, que a pessoa se assimilaram, que estava fazendo parte daquela sociedade e que tudo estava se perdendo, se viu a necessidade de se encontrar. Então voltaram a Israel. Aí que nós entendemos que realmente o Shabat, ele não só é um dia, mas ele é um santuário no tempo. Assim como já foi dito várias vezes. Ele é transcendental. Independente se eu estou no Brasil, se eu estou na Rússia, aquele santuário vai me guiar. Mas onde está hoje o santuário no espaço? Já que nesta paraxá é colocado o santuário no tempo e o santuário no espaço. O santuário no tempo, o Shabat, e onde está o santuário no espaço? Alguns comentaristas, até mesmo estudando nessa noite, se viu o seguinte: o movimento sionista é a construção, ou pelo menos a proximidade desse santuário no espaço. Porque onde que está sendo feito as roupas do sacerdote? Que foi feito? Em Jerusalém. E os utensílios? Em Jerusalém. Onde que vai ser construído o Beit HaMikdash? Jerusalém. Trabalhar e ser pró-sionista é apoiar a causa da vinda também do tabernáculo aqui. É também apoiar a redenção e dizer que este santuário que nós estamos tendo no tempo, e colaborar e também fazer entender um pouco das ações que estão sendo feitas a favor de Israel, entender o que é sionismo, ser pró-Israel, também é trabalhar para construir o santuário no espaço. Me diga de outra forma que se pode construir esse santuário, esse Mishkan, a não ser você apoiar Israel, você fazer cultivar essa ideia e ser pró-sionista. Por enquanto, até hoje não vejo outra. Precisamos guardar então o que nos guarda, porque assim como o judeu guarda o Shabat, o Shabat também nos guarda como povo. Mas procurar saber sobre o seu Estado de Israel, lutar para aquele que seria o Estado judeu, também está próximo de uma redenção. Também está próximo da construção daquele tabernáculo. Está próximo da construção do seu santuário. Agradeço a atenção.